Boa a todos. Viemos por meio dessa falar um pouco sobre a química do silício. Então, uma breve introdução. Em abundância na crosta terrestre, o silício é o segundo elemento mais abundante no planeta, presente na areia e no quartzo, como o SiO2. Porém, em seu estado natural, é um péssimo semicondutor. O desafio da pureza extrema. Para se transformar na base da tecnologia moderna, ele precisa passar por processos físico-químicos extremos até atingir o grau de semicondutor, pureza de 9N. Bom, eu vou falar sobre a caracterização do silício enquanto elemento químico e para começar, vou falar sobre propriedades gerais. Então, primeiro falando sobre essas propriedades, o silício é um elemento químico de símbolo Si, né, de número atômico 14, né, pertencente ao grupo 14 da tabela periódica, conhecido como família do carbono. Ele é classificado como metalóide e possui configuração eletrônica Ne3S2-3p2, ou seja, apresenta 4 elétrons na camada de valência, né, e é uma propriedade bastante importante para entender, né, os comportamentos enquanto metalóide, né, etc. Em condições ambientes, ele é um sólido cristalino de coloração cinza escura, né, com reflexos azulados, uma coloração bastante característica e possui densidade de aproximadamente 2,33 gramas por centímetro cúbico, ponto de fusão alto, né, de 1414 graus Celsius, e ponto de ebulição de 3265 graus Celsius, né, e também, além disso, existem outras propriedades dele. Em relação à sua estrutura cristalina, esses 4 elétrons da camada de valência fazem com que o átomo de silício compartilhe elétrons, né, com outros 4 átomos vizinhos. Isso gera, né, uma rede de 4 ligações covalentes. E como consequência disso, cada átomo ocupa um centro de um tetraedro, né, e a repetição desse arranjo tridimensional origina, né, o que é chamado de estrutura cristalina do tipo diamante. É uma estrutura bastante característica que eu tentei simular com a figura ao lado. E essa organização confere uma grande estabilidade material, né, determina também a distribuição dos elétrons no cristal e influencia em propriedades como o brilho metálico, né, como a sua coloração característica e o comportamento de semicondutor do silício, que a gente vai ver aqui agora, a sua classificação enquanto metalóide. Então, o silício é considerado metalóide porque apresenta características intermediárias entre metais e não metais. Embora forme principalmente ligações covalentes, ele também apresenta o brilho metálico, né, e o comportamento de semicondutor. Em temperatura ambiente, ele possui poucos elétrons com energia suficiente para se movimentar de forma livre, o que torna sua condutividade elétrica relativamente baixa. Mas com o aumento da temperatura, né, parte desses elétrons passam para a banda de condução. Isso aumenta a sua condutividade elétrica e é um comportamento típico, né, dos semicondutores. Agora sobre os semicondutores. Agora sobre os compostos inorgânicos do silício, eles apresentam cerca de 60% da crosta terrestre, né, o que revela uma grande abundância desse elemento na natureza. E os mais importantes são a sílica, o dióxido de silício, né, que são encontrados no quartzo ou na areia, e os silicatos, que também constituem a maior parte das rochas da crosta terrestre, e são amplamente utilizados na produção de cimentos, de concreto e materiais cerâmicos. Além desse, também vale citar o carbeto de silício, conhecido por sua elevada dureza, empregado como abrasivo em dispositivos eletrônicos, né, e o tetracloreto de silício, né, também é utilizado na produção de silício de alta pureza e para aplicações tecnológicas. E essas características fazem com que o silício seja um dos elementos mais importantes na química inorgânica, não só pela sua abundância na natureza, mas também pela sua enorme variedade de compostos, né, pela sua grande versatilidade de compostos e aplicações industriais e tecnológicas. Sobre os compostos inorgânicos do silício, é isso. Obrigado. Dando continuidade aqui à nossa apresentação, agora que a gente viu um pouco da estrutura do silício, né, vamos entrar aqui um pouco na forma de obtenção. Né? Para se obter o silício, o primeiro passo começa na mineração do quartzo de alta pureza. Esse material ele vai passar primeiro por um processo de purificação física, digamos assim, né, que é quando ele vai, em forno de arco elétrico, em temperaturas acima de 200 graus, reagir com o carbono. Isso vai liberar o monóxido de carbono e também vai liberar o silício de grau metalúrgico, né, que é um silício com 98% ou até 99% de pureza. Né? Apesar de parecer um alto grau de pureza, ainda está muito longe, né, do que é necessário para a indústria de chips, para a indústria de semicondutores. Né? E vão ser necessários ainda mais alguns processos de purificação. Esse primeiro, como a gente viu, ele é um processo que demanda bastante energia devido às altas temperaturas. Seguindo na purificação, né, dentro ainda da forma de obtenção do silício, a gente vai ter que passar por uma segunda purificação, que é a purificação química, né, que é quando esse material, né, o silício metalúrgico que a gente obteve lá nos fornos de álcool elétrico, ele reage com HCl para formar o triclorocilano. Né? Esse triclorocilano ele é destilado até atingir uma pureza aí de 9,9, né? Que é o 99, né? Seguido de 1,99. Ainda assim, né? É bom salientar que não basta, né, uma pureza química
falando principalmente para a indústria de chips, né, para a indústria de semicondutores, que hoje se não o principal, um dos principais usos, né, para o silício, né, toda a indústria aí de chips, a eletrônica, hoje mais ainda, né, com o advanço da inteligência artificial, né, que está demandando mais e mais data centers, mais e mais memória RAM, enfim, ele exige uma pureza, digamos, estrutural, né, que é a pureza, que é o que a gente vai ver no próximo slide, né, que é quando se obtém o monocristal de silício, né, que é através desse método Czochralski, né, não sei se essa é a tradução correta. Esse método Czochralski, basicamente, né, ele vai consistir em usar um cristal de semente, né, e esse cristal de semente ele vai ser mergulhado no silício fundido e puxado lentamente, aplicando também uma rotação controlada, né. Isso vai formar lingotes cilíndricos uniformes, né. Esses lingotes eles vão ser cortados em fatias bem finas, assim, mas bem fina mesmo, que é o que chama-se de wafer, né. Esses wafers, ele é a base para a produção de praticamente todo chip atualmente, né. Então, basicamente, a gente começa lá no minério, tem uma primeira etapa de purificação física, né, ali nos fornos de arco elétrico, depois tem uma segunda etapa de purificação química, né, ali com raciocínios, e tem essa terceira etapa também, que é, ao menos para a indústria de semicondutores, né, é uma etapa também vital, né, que é alcançar não apenas a pureza química, né, como eu falei, mas a pureza, digamos assim, estrutural, né, que é quando o silício ele precisa ser um cristal, né, perfeito, sem falha na rede atômica dele. Então, com isso, né, a gente vai obter os wafers, que é essa matéria-prima, né, para que possa se fabricar os chips. Olá pessoal, meu nome é Felipe e vou falar um pouco sobre o Vale do Silício. O Vale do Silício fica no sul da Bahia de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. Essa área inclui Palo Alto, Sunnyvale, São José e Santa Clara. Com o passar do tempo, essa região se tornou o principal centro de desenvolvimento tecnológico do mundo. O nome Vale do Silício vem do elemento silício, que é um elemento muito importante para os chips eletrônicos que operam a infraestrutura digital de hoje. Tudo começou no início do século XX, quando pesquisadores da Universidade de Stanford fizeram experimentos com rádio, televisão e eletrônica militar. Mais tarde, nas décadas de 1940 e 1950, o engenheiro e reitor de Stanford, chamado Frederick Terman, incentivou professores e graduados a criar suas próprias empresas na região, ao invés de irem para outras cidades. Foi assim que surgiram empresas como Hewlett Packard e Very Associations, que foram fundamentais para o ecossistema de inovação que se desenvolveu depois. Entre os anos 1950 e 1985, o Vale do Silício teve 3 ondas de avanço tecnológico, impulsionadas por instituições como Bell Telephone Laboratories, Shopping Semiconductors e Fairchild Semiconductors. Foi nesse período que surgiram invenções como o circuito integrado de silício, o microprocessador e o microcomputador. Cada uma dessas invenções foi um grande avanço para a humanidade, tornando possível a criação de computadores pessoais menores e mais acessíveis. O termo Vale do Silício foi usado pela primeira vez em 1961 por um jornalista chamado Don Hoffman em uma série de artigos publicados no jornal Electronic News naquela época. A região já era conhecida por empresas como Intel e AMD, que já usavam silício para produzir semicondutores. O Vale do Silício consolidou-se como centro de inovação pela convergência de conhecimento tecnológico avançado, mão de obra altamente qualificada, oriunda das principais universidades da região, financiamento do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e uma eficiente rede de empresas de capital de risco. Hoje a região abriga sede de empresas como Apple, Google, Intel, Meta e HP, e seu impacto econômico e tecnológico alcança a escala global. Boa pessoal, meu nome é Douglas e agora a gente vai entrar na parte de processos químicos e aplicações industriais do silício, certo? A primeira mão e a mais importante e utilizada hoje em dia é a fabricação de semicondutores e chips. O silício puro é um péssimo semicondutor, então, a primeiro momento, para ser utilizado para esses processos, é necessário fazer uma purificação até o grau necessário e depois feita uma dopagem extrínseca, para que ele possa ter as propriedades de conduzir melhor. Uma das purificações que podem ser realizadas é o refino metalúrgico, a purificação em reatores de leito fluidizado. No que se consiste isso? É basicamente um sistema onde é injetado um gás por baixo, suspendendo as partículas sólidas de silício e fazendo elas se comportarem como fluido em ebulição. O gás injetado por baixo é geralmente o ácido clorídrico, que reage com as partículas de silício a altas temperaturas, geralmente 300 graus Celsius. Essa reação transforma o silício sólido em um composto gasoso chamado triclorosilano, além de tetracloreto de silício e gás hidrogênio, o mantendo separado das impurezas como ferro, alumínio, boro e fósforo. A seguir, o gás que foi purificado, ele é colocado de volta com gás hidrogênio, ocasionando a reação reversa, a redução térmica. A reação onde o silício ultrapuro vai se depositando nas sementes de silício que estão no sistema. Esses grânulos vão se depositando, se juntando até ficarem pesados e caírem no fundo do sistema para serem recolhidos.
Um outro tipo de refino geralmente utilizado ou abordado para purificar o silício é o refino por zonas, o mecanismo de segregação. No que se consiste isso? Uma bobina recebe energia elétrica e aquece. E com esse aquecimento, as impurezas tendem a ficar no silício líquido do que no sólido. Ao esfriar, ao cristalizar, o silício expulsa as impurezas que ainda estão dentro dele, porque ele tende a formar um retículo cristalino perfeito. Então a bobina começa a andar lentamente, de uma extremidade à outra da barra, e conforme a bobina avança, ela vai derretendo a próxima parte e solidificando a parte anterior. Essas impurezas que são expulsas, elas pulam para a poça de silício que está na frente. E como a bobina sempre faz o movimento no mesmo sentido, as impurezas sempre vão sendo jogadas para a extremidade da barra. Pois é, como eu disse no slide anterior, a bobina sempre vai passando diversas vezes, na mesma direção, no mesmo sentido. Ou seja, as impurezas sempre tendem a serem jogadas para a extremidade da barra, sempre fica com a ponta suja no final da barra de silício. Quando praticamente todas as impurezas foram retiradas, não tem mais nada, o processo é interrompido e a ponta com essas impurezas é simplesmente cortada e pode ser descartada ou reciclada para outros processos menos exigentes. Qual seria a desvantagem desse método de purificação comparado com outros métodos? É porque para a gente aquecer essa barra de silício, essa bobina, a gente precisa fornecer energia elétrica para ela. E é uma temperatura absurda, é em torno de 1.400 graus Celsius para a gente derreter o silício, certo? Então, e ainda tem que repetir esse processo diversas vezes. Por conta disso, esse processo acaba ficando defasado quando comparado com outros processos de fluxo contínuo. Como eu mencionei no começo do tópico, após a gente purificar o silício no grau desejado, aí a gente tem que melhorar as propriedades condutivas dele. Aí vem a dopagem extrínseca. Para conseguir entender o que acontece, a gente tem que entender primeiro que o silício ele só tem 4 elétrons de valência. Então, se eu substituir termicamente alguns átomos dessa rede cristalina por elementos com 5 elétrons, como o fósforo, por exemplo, eu gero elétrons adicionais à rede cristalina, que são chamados de tipo N. Se eu substituir por elementos que tenham menos elétrons, como o boro, que tem apenas 3, eu crio lacunas ativas, que capturam as cargas. Essas são chamadas de tipo P. Eu modificando ali termicamente essa rede cristalina, eu crio uma zona de interface física, que é a junção PN, que é basicamente um interruptor lógico que pauta toda a tecnologia da computação mundial. Nas células fotovoltaicas, nos painéis solares, o processo que acontece também é dopagem, só que inversa. Quando a luz do Sol, que é os fótons, bate nessa junção PN, que está na placa solar, ela chuta o elétron livre do lado dopado, junto com o fósforo, forçando ele a percorrer o circuito inteiro até voltar para o lado do boro, que é a lacuna. Essa correria organizada, esse empurra para lá, empurra para cá de elétrons, que é gerada pela dopagem, é o que chamamos de energia solar fotovoltaica. Outra aplicação industrial, outro ponto muito importante a se falar sobre o silício é a transição energética que ele pode proporcionar para a gente, com os ânodos das baterias. Essa é a aplicação química mais discutida na indústria automobilística e eletrônica hoje em dia, o que é basicamente eu substituir os ânodos convencionais de grafite por compostos ricos em silício nas baterias de íon lítio. E o porquê químico disso? É que o silício ele consegue ancorar, ele consegue guardar termodinamicamente muito mais íons de lítio que o carbono, gerando compostos como Li15 e Si4. Isso resulta em uma capacidade de armazenamento de energia quase 10 vezes maior que a do grafite. Mas há alguns mais importantes impedimentos físico-químicos a serem ultrapassados antes da gente quebrar essa barreira e essa ideia ser amplamente aplicada, como o alongamento na ligação química entre o silício, onde a sua expansão pode chegar até 300% do volume inicial. Na prática, isso significa que durante a carga, o ânodo ele estufa como um balão, e durante a descarga, ele encolhe, gerando um grande estresse físico, que literalmente pulveriza os contatos elétricos da bateria. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caroline Angel, acho que vocês se lembram de mim. E eu vou dar continuidade à nossa apresentação no tópico de processos químicos e aplicações industriais, agora para indústrias de polímeros, mais especificadamente o ramo de silicone, produção de silicone. Então, para que a gente possa começar a discutir nesse tópico, primeiramente a gente precisa falar um pouquinho de química orgânica. Por quê? A química orgânica, em resumo, ela se refere a compostos de moléculas de carbono e aos estudos de seus derivados. Então, o silicone, no nosso caso, é um composto semi-orgânico, porque não é feito principalmente de carbono, mas de silício e de oxigênio. Contudo, ele se associa a moléculas que têm carbono, e não é inorgânico tampouco. Então, além de ter muitas aplicações médicas, como catéteres, tubos de drenagem e próteses, como vocês podem ver na imagem do slide, por exemplo, para pessoas que se acidentaram, querem fazer procedimentos estéticos, por exemplo,
O silicone é comum na composição de produtos cosméticos e em utensílios do dia a dia, também como vocês podem ver nas imagens. Quimicamente falando, ele é inerte, não reage, ou seja, né, ele não reage com outros compostos espontaneamente, possui estabilidade física aliada à resistência ao calor, aguentando variações drásticas de temperatura, isso por causa das suas qualidades de composto semi-orgânico. E bom, a produção de silicone, ela consiste na transformação da sílica, a areia de quartzo, em polímeros sintéticos complexos. O processo envolve isolar o silício, reagir com cloreto de metila e passar por um processo de polimerização e cura, utilizando catalisadores de platina ou peróxido, por exemplo, para criar esses líquidos, pastas ou borrachas que chegam para a gente, né, em forma de diversos produtos que utilizamos no dia a dia. Agora, se tratando do silicone industrial, ele é um composto, né, à base de silício também, oxigênio, só que utilizado para lubrificação, desmoldagem de plásticos, isolante e vedação. É aquele tipo de silicone que o uso é extremamente restrito a maquinários, limpeza e indústria mecânica, que nunca deve ser injetado no corpo humano, pois é tóxico e causa graves riscos à saúde. Bom, e agora apresentando a fórmula estrutural para vocês, né, do silicone, para que vocês possam visualizar um pouquinho do que eu falei antes. O silicone, tecnicamente chamado de polixiloxano, é um polímero cuja cadeia principal é formada por átomos de silício, alternando com átomos de oxigênio, como vocês podem ver na figura, enquanto os átomos de silício podem estar ligados a radicais orgânicos, como mictil, ectil ou finil, por exemplo. Então, é essa combinação que confere ao silicone propriedades que se situam entre compostos orgânicos e inorgânicos. Por fim, as vantagens práticas e industriais dessa reação é que a energia de ligação entre o silício e o oxigênio é muito maior do que a energia de ligação entre os átomos de carbono. Isso se deve a dois fatores, né? A eletronegatividade e o efeito da retrodoação. Então, conforme discutido anteriormente, o silício ele está no grupo 14 e no terceiro período da tabela periódica, logo abaixo do carbono, com orbitais 3p mais difusos em comparação aos orbitais 2p do carbono. Então, nesse contexto, sendo a eletronegatividade a capacidade dos átomos atrair a nuvem eletrônica para si numa ligação química, o oxigênio é bastante eletronegativo e o silício bastante eletropositivo, o que gera uma ligação significativamente polar. E a retrodoação, embora esse conceito seja mais explícito em metais de transição, o silício também pode participar dessas interações, quando se liga a átomos muito eletronegativos, como o próprio oxigênio. Então, o oxigênio ele recebe densidade eletrônica do silício via ligação sigma, criando polarização. E a retrodoação parcial ela ocorre quando os pares de elétrons não ligantes do oxigênio, os orbitais p, eles podem interagir de volta com os orbitais vazios do silício, que são os 3d ou 3p, estabilizando a ligação. E isso confere ao polímero alta estabilidade térmica, inércia química, biocompatibilidade extrema e baixa energia superficial, propriedades discutidas anteriormente. Bom, pessoal, e agora vamos adentrar em um novo tópico. Falar sobre pesquisa, desenvolvimento e inovação aqui é uma ramificação do tópico de processos químicos e aplicações industriais. Então, no tópico anterior, a gente viu o desenvolvimento, né, de diversas tecnologias, como silício, vimos a indústria de silicone, vimos um pouquinho sobre a fabricação de semicondutores e etc. E aqui é mais para a gente discutir um pouco dessa importância, né, do ramo de P&D, e também vamos trazer para vocês um panorama geral de depósitos de patentes feitos tanto internacionalmente quanto no Brasil. Isso vai servir de base também para discussões que faremos mais à frente sobre geopolítica, sobre tendências globais. E, bom, o desenvolvimento de novas tecnologias é crucial para o desenvolvimento da sociedade. Eu acho que podemos ter uma visão muito clara disso quando a gente pensa no conforto que vivemos hoje, né, em nossas casas, e a sociedade de uma forma geral. Então, se hoje temos carros elétricos, smartphones, notebooks,
e tantas outras tecnologias, geladeira, micro-ondas e etc., é porque inúmeras pessoas no passado elas se proporam a estudar tudo que é química, física e a matemática. Elas diziam pra gente, foram além, e uma série de pesquisas e testes levaram aos produtos que temos hoje, certamente levarão aos produtos que teremos amanhã. Então, o desenvolvimento de pesquisas em tecnologias como silício, no nosso caso, é crucial para, em termos gerais, inovar em eletrônica, energia e nanotecnologia, fortalecer a economia e a soberania tecnológica, promover sustentabilidade e eficiência energética e ampliar a formação científica e tecnológica. Então, esse investimento em P&D, ele posiciona o Brasil como protagonista na economia digital e de baixo carbono. E é muito importante falarmos sobre, no meio de desenvolvimento de tantos processos, né, de sustentabilidade e economia de baixo carbono. Então, o ramo de P&D, ele também não só visa o desenvolvimento dessas novas tecnologias, mas, por sua maioria, também tecnologias que sejam mais sustentáveis, que sejam menos agressivas ao meio ambiente. Isso cria oportunidades estratégicas para o futuro tecnológico e socioeconômico do nosso país. Falando um pouco sobre o panorama de patentes no cenário internacional, encontramos esse estudo que nos diz que em 2024 a China liderou com folga o volume de depósitos de patentes industriais de aplicações de silício, impulsionadas principalmente pelo mercado de carros elétricos, e a gente pode ter uma visão abrangente desse cenário, principalmente com a chegada da BYD ao Brasil, e painéis solares, seguidas de perto pelos Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. Bom, nosso primeiro tópico é sobre o domínio tecnológico em semicondutores, será o nosso primeiro tópico de discussão. Então, de acordo com os relatórios globais da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, as patentes em semicondutores e comunicação digital mantiveram um crescimento acelerado de 6,1%. O foco patentário mudou da fabricação do silício básico para o design de arquiteturas tridimensionais e gerenciamento de calor utilizando silício carbono. Então, até trouxemos o print de uma notícia do Instituto de Pesquisas Eldorado, que desenvolveu, né, o primeiro transitor de potência utilizando o carbeto de silício no Brasil. E essas arquiteturas tridimensionais, elas estão relacionadas ao fato de que os transitores eles são empilhados em camadas, e isso traz uma melhora significativa para a densidade e capacidade de processamento, né, atendendo a demandas dos dispositivos eletrônicos modernos atualmente, né, de terem uma melhor capacidade de processamento e de serem mais leves e mais rápidos. E com relação ao gerenciamento de calor utilizando silício carbono, essa é uma inovação que melhora a eficiência energética e a durabilidade dos dispositivos eletrônicos. As baterias de silício carbono, por exemplo, elas utilizam um ânodo compostado de silício e carbono, e isso aumenta, na verdade, a densidade energética, permitindo que os dispositivos fiquem mais finos e leves sem sacrificar a autonomia da bateria, sendo uma tecnologia já aplicada em smartphones e veículos elétricos. Contextualizando um pouco sobre o cenário de patentes no Brasil, trouxemos para vocês algumas figuras que são do relatório do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é o INPI de 2024, né, por isso que elas estão com essas numerações 7, 14 e terão outras mais para frente. Mas as trouxemos com o intuito de discutir alguns tópicos que achamos relevantes. Então, a primeira figura ela trata da evolução anual dos depósitos no Brasil e de pedidos de patente relacionados a semicondutores entre 2007 e 2021, que é um gráfico que mostra para a gente essa tendência de aumento. Observamos picos no ano de 2011, no ano de 2016, um declínio no ano de 2020, principalmente devido à pandemia de Covid-19, né, que atingiu o mundo inteiro, e um aumento a partir do ano de 2021, demonstrando que é um ramo de pesquisa, né, muito interessante para empresas e indústrias. E a figura 14, que mostra a distribuição por unidades da Federação dos depósitos efetuados por residência no Brasil relacionados a semicondutores. Então, observamos que o estado de São Paulo, né, ele lidera esse ranking de depósitos, seguidos pelo Rio Grande do Sul e Paraná. A Bahia, infelizmente, não aparece nesse ranking, né? Tem uma contribuição muito menor nessa linha de pesquisa, mas ele já nos traz um apanhado geral, né, sobre quais estados brasileiros se destacam nessa linha de pesquisa. Ainda analisando alguns dados desse relatório, né, do INPI, ele traz também a figura 9 como países de origem dos depositantes dos pedidos de patente no Brasil relacionados a semicondutores. Então, podemos observar, né, que é bem diverso.
Esse ranking é liderado por estadunidenses, né, com 365 pedidos de patente, seguidos por brasileiros, japoneses, sul-coreanos, holandeses e etc., né, demonstrando a diversidade de pessoas no nosso país que estuda e desenvolve essas linhas de pesquisa. E conforme demonstra a figura 15, né, a composição em termos de gênero masculino ou feminino dos inventores em pedidos de patente no Brasil relacionados a esses semicondutores, observamos que o público é majoritariamente masculino, com mais de 80%, né, de acordo com pesquisas, enquanto o público feminino se restringe a menos de 15% no desenvolvimento dessas linhas de pesquisa. E trazendo para vocês, né, mais um apanhado sobre as baterias de silício, aqui temos um print, né, de depósitos de patente no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, né, o NPI, e ele traz para a gente um depósito de composto com carbeto de silício com materiais ânodos para baterias de lítio, que foi um tópico, inclusive, que discutimos algo parecido anteriormente. Então, a corrida tecnológica das baterias de silício. Mais de 1.400 novas patentes foram publicadas, focadas exclusivamente em ânodos de silício. O gargalo patenteado hoje é resolver o estresse mecânico do silício, que expande até 300% de volume ao absorver o lítio. As patentes focam em nanoestruturas, como matrizes de carbono poroso dopadas com nitrogênio e grafeno, envolvendo nanopartículas de silício para conter essa expansão. Isso demonstra a importância, né, desse ramo de pesquisa, P&D, e o quanto também as nações, de uma forma geral, empresas, indústrias e etc., têm desenvolvido fortemente em pesquisa, visando melhorar os materiais já existentes. Em relação à geopolítica do silício, durante o século XX, o recurso que definia o poder era o petróleo, e quem controlava os campos controlava as guerras e as alianças. Essa lógica começou a mudar nos anos de 1950, quando a Guerra Fria era travada pela competição entre as tecnologias eletrônicas, e o transistor de silício estava no centro disso. A indústria nacional de silício, dominada pelos Estados Unidos, em design, fabricação e venda. Porém, nas décadas seguintes, os Estados Unidos eles terceirizaram a produção para aliados asiáticos, que foi Japão, Coreia do Sul e Taiwan, mantendo assim o controle sobre o design e os equipamentos. O resultado dessa concentração, Taiwan acaba fabricando 92% dos chips avançados do mundo, e o sinal mais claro de que o petróleo perdeu essa centralidade é que nos últimos anos o valor que a China gastou importando os chips acabou superando o valor gasto importando o petróleo. 3 países acabam ilustrando essa nova ordem, que é a China, com 70% da produção global de silício metálico, a Noruega como referência em pureza via a Elkem, e o Brasil com a maior reserva mundial de quartzo, mas que ainda importa os wafers de alto valor agregado. Então, nessa nova era, os semicondutores tornam-se instrumentos de soberania, segurança e poder estratégico. E dentro desse contexto todo, a rivalidade entre duas superpotências converge em um único ponto: quem domina a fabricação de chips de ponta, que é a guerra tecnológica dos Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos eles jogam pelo bloqueio e controlavam o software de projeto, as máquinas EUV, e restringem o acesso chinês à tecnologia avançada. A China acaba respondendo com a autossuficiência, dominando a extração e refino de minerais críticos, e investe massivamente em startups locais buscando a independência tecnomilitar. Acaba sendo uma corrida onde quem depende do outro acaba perdendo. E os dois sabem muito bem disso. Mas há uma dimensão maior aqui, que essa guerra não é só entre duas potências. Ela está redesenhando as regras para todos os outros. Países sem soberania tecnológica não escolhem lados, eles são escolhidos. E nesse tabuleiro, a neutralidade acaba não sendo uma opção. Então, quem não controla a cadeia obedece a quem controla. Em conclusão, o estudo do silício nos mostra como um dos elementos mais abundantes do planeta consegue ser, de forma simultânea e robusta, a base que sustenta a nossa infraestrutura digital e a chave que abre portas para a transição energética. Compreender este elemento vai muito além da tabela, pois exige entender os fundamentos da sua própria química, desde a dopagem precisa e o arranjo de suas ligações, até a complexidade térmica industrial de seus processos para purificá-los a níveis atômicos e eletrônicos extremos. O futuro de setores estratégicos do nosso mercado global, como a computação quântica, os polímeros e as novas baterias, dependem diretamente de como a ciência avança e se renova, solucionando os gargalos físicos e patenteando as inovações que vão ditar o rumo da eletrônica e da indústria automotiva. Controlar e refinar as tecnologias ligadas ao silício é, hoje, sinônimo de liderar o próprio desenvolvimento moderno. É transformar a areia em cérebro, energia e alta tecnologia, construindo a base onde o amanhã sustentável está desenhado. Muito obrigado pela atenção.